Amém. Acabou caindo aqui a conexão. Mas nós estamos de volta, né? Estamos tentando aí novamente dar sequência aqui na nossa ministração. Então, sabe, irmãos, eu fico pensando, qual é a expectativa quando nós nos reunirmos? Quando a gente voltar aos cultos? O que é que a gente vai ofertar a Deus? O que a gente vai entregar para o Senhor? Qual vai ser a nossa motivação de ir à casa de Deus? Hoje, por exemplo, é uma noite que está muito frio, né? 14 graus. Será que se tivesse culto hoje, todos nós estaríamos lá? Será que se eu não estivesse escalado para fazer alguma coisa, será que eu iria? Percebe? Então, durante muito tempo a gente viveu isso, né? Meio que estávamos acostumados a ir ou não ir. Talvez se eu estivesse escalado para fazer alguma coisa, eu iria. Se eu não tivesse também, alguém me cobriria. Mas falando desses dias em que Deus tirou o seu povo da igreja, tirou o seu povo do trabalho, tirou o seu povo da rua. As ruas estão desertas, não há homens, não há animais, não há carros, não há crianças nas praças, não há aula nas escolas. Nós estamos vivendo dias semelhantes a este. Mas tudo isso é um trabalhar de Deus. Tudo isso é uma manifestação de Deus. Tudo isto é o Senhor com a sua forte mão, porque o diabo pode ter poder para fazer alguma coisa se dermos legalidade a ele, mas ele não tem poder para ir contra a soberania de Deus. Então Deus é soberano e ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Então tudo que acontece com uma permissão divina, mas tudo que acontece existe um propósito para acontecer isso. E o propósito era o quê? Trabalhar o coração do povo na Babilônia, dizendo: olha, vocês tinham tudo lá em Israel. Vocês tinham o verdadeiro Deus, vocês tinham o templo, vocês tinham uma terra próspera que manava leite e mel. E o que vocês fizeram com tudo isso? Vocês começaram a praticar a idolatria, vocês começaram a adorar outros deuses, vocês viraram as costas para mim, e por mais que eu me esforçasse para trazê-los de volta ao meu coração, vocês não fizeram isso, vocês continuaram na teimosia. Então eu tive que, para abrir os olhos de vocês, tirar vocês do conforto, tirar vocês do lugar em que vocês se sentiam donos da religião, donos de mim, donos do meu poder, né? Como Hofni e Finéias, que quando foram para a guerra e levaram a arca, eles disseram: não, a arca está aqui, a gente trouxe a arca. Como se a manifestação de Deus estivesse na arca e não nos filhos, né? Não nos sacerdotes. Então, quando Israel caiu, quando Israel foi derrotado, todo mundo olhou para a arca e disse: mas como assim? A arca está aqui. Como é que a gente foi derrotado? E é interessante porque depois que o povo de Israel foi derrotado, Hofni e Finéias, sacerdotes do Senhor, morreram na guerra, caíram ali, a arca foi levada pelos filisteus. A gente vê a maior manifestação de um Deus soberano, que ele sempre usa pessoas para poder manifestar os seus feitos na terra. Deus gosta de trabalhar com pessoas, Deus gosta de usar pessoas, mas Deus estava tão chateado, tão entristecido com o seu povo, que ele fez o quê? Que ele mesmo realizou o que precisava realizar sem a ajuda de ninguém. Então a arca foi entrando na terra dos filisteus, em Gaza, em Ascalon, em Asdod, em Ecrom. A arca foi entrando nesses territórios e sem nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum israelita ali presente, a própria arca, né, dava vitória, manifestava a glória de Deus por onde passava, porque era o próprio Deus operando ele mesmo. É como se Deus dissesse: a arca estava no domínio de vocês. A arca foi tirada da tenda do encontro para ir para a guerra, para vocês terem vitória. Era assim que a gente fazia, mas vocês deixaram de me ouvir, deixaram de me obedecer. Então, é só um caixote quando o coração não está realmente sintonizado e conectado comigo. Então Deus, por ele mesmo, foi operando juízo aos filisteus, porque ele não encontrou mais um coração que lhe obedecesse, que fosse fiel.
Irmãos, o Senhor ele quer tratar o nosso caráter, o Senhor ele quer tratar a nossa postura. É isso que Deus quer fazer neste tempo. Deus ele nos colocou dentro de um cativeiro para ter um particular conosco. Agora, muitos vão sair deste cativeiro curados, libertos, mais fortalecidos, com temor e tremor no coração. Muitos vão sair deste cativeiro realmente desejando viver uma vida diferente, quando a rotina voltar ao normal. Mas acredite você, muitos não mudarão. Muitos ainda endurecerão o coração, muitos ficarão piores, ficarão ainda mais rebeldes, ainda mais desobedientes. Então, assim, a minha pergunta é, com todo este cenário que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela tem entrado no nosso coração, ela tem causado algum tipo de mudança significativa para você como ser humano, para mim como ser humano. Nem coloco mais ninguém, vamos falar da gente, indivíduos. O que Deus tem gerado dentro de você? Qual tem sido o seu relacionamento com o Pai? Aqui, ó. Quem somos longe dos olhos dos outros? Quem me supervisiona? Ninguém. Mas eu tenho a minha consciência. Eu sei a responsabilidade que pesa sobre mim. Eu sei do que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sei do fardo do Senhor que está sobre mim. E se eu quiser brincar com Deus, se eu quiser brincar com a sua palavra, se eu quiser mostrar para você que está do outro lado uma espiritualidade, eu consigo fazer isso. Eu consigo mostrar para você um super pastor, um super pregador do Evangelho. Mas eu fazendo tudo isso, eu te pergunto, vou estar enganando quem? A Deus? Não tem como. Então não tem como eu viver uma duplicidade, uma vida dupla. Não tem como eu estar aqui diante de você, com a palavra de Deus na mão, pregando uma palavra que é de Deus, falando de Deus, e viver uma vida dupla, viver uma vida de pecado, viver uma vida de mentira. Você percebe? Então esse confronto que vem para mim, vem para todos nós, vem para mim, vem para você. Irmãos, Deus não está procurando pastores, não está procurando levitas, não está procurando apóstolos. Deus está procurando filhos. Deus não está preocupado se a igreja dele está com as portas fechadas. Deus está preocupado se o nosso coração está aberto para Ele. Se o meu coração não estiver aberto para Deus, irmãos, o que vai adiantar eu estar na igreja domingo? Eu estar lá para pregar, para poder ministrar uma santa ceia, para poder cantar 3 corinhos da harpa? Qual a minha motivação disso tudo? Eu me tornei uma pessoa melhor? Eu estou mudando, eu estou evoluindo, eu estou me tornando uma pessoa mais amorosa, mais perdoadora, mais humana? Qual é o conceito de adoração? Qual é o conceito de serviço? O que é que nós temos entregado a Deus neste tempo? Qual tem sido o seu culto a Deus? Então tem muita gente nesse tempo que está realmente tendo uma mudança, né, de postura, que se encontrou, que precisava desse tempo para parar um pouco, né? Alguns foram parados e isso fez bem para alguns, sabe? Tipo, cara, estou tendo um tempo a mais de comunhão com Deus. Estou tendo um tempo a mais de me conhecer, de me encontrar. Tem muita gente perdida, muita gente perdida. Hoje nós tivemos, infelizmente, a notícia de que uma mulher, né, acabou cometendo suicídio no mercado, lá do Mercado X. Pegou uma faca e começou a se esfaquear. Percebe como anda o coração de tantas pessoas? Aí a gente tenta, às vezes, fazer a obra de Deus da maneira como a gente pode. Irmãos, a gente está trabalhando nesses dias através das lives, através dos vídeos nas redes sociais. Tudo isso para quê? Tudo isso para que alguém receba uma palavra. E às vezes eu falo assim para as pessoas, nos ajudem compartilhando. E tem gente que nem consegue fazer isso. E aí entra 2 sentimentos, né?
primeiro, é até bom que não compartilhe se você achar que fazendo isso você vai estar promovendo pessoas, né? Ou se você tem no coração o sentimento de receber alguma coisa em troca. Então realmente não faça. Não use as suas redes sociais para promover nada da igreja. Porque no MAP nós não promovemos pessoas, nós promovemos o reino. No MAP nós não buscamos recompensa. Nós estamos fazendo com que vidas sejam edificadas. Então tem pessoas que estão saindo de casa, que estão pagando preço para ir para a rua, para gravar vídeo, para editar vídeo. Pessoas que estão pagando preço de oração, de intercessão, para ministrar o coração da igreja, para fazer um esforço para que de alguma maneira a gente leve a mensagem aos corações. E tem gente que nem entende isso, fala, não vou usar minhas redes sociais para fazer isso não. Sabe, como se fazendo isso você fosse promover o pastor Fábio, a pastora Keila ou qualquer outra pessoa da igreja. Não, irmãos. Nós promovemos o reino aqui. Bem, quando a gente foi fazer algumas imagens para poder anunciar os nossos cultos na live, eu falei, não coloca foto de ninguém não. Coloca lá apenas o símbolo da igreja, porque nós não estamos promovendo a instituição, mas tem que usar a instituição para chamar as pessoas. Mas é para mostrar que, através desta instituição, existem pessoas trabalhando em prol do reino, para que vidas sejam edificadas. Esse é o propósito. Então a gente está trabalhando, existem pessoas produzindo, e tem gente que não produz nada, você não vê produzindo nada, mas está descendo a lenha, está xingando, está reclamando, e não ajuda nem compartilhando alguma coisa. Não tem coragem nem de usar a rede social que tem para promover alguma coisa do reino, não é de uma instituição. Então eu falo, uma pessoa dessa quer que a igreja abre domingo. Para quê? Para matar a curiosidade? Não, irmãos. A gente não está ali para matar a curiosidade, a gente está ali para adorar a Deus. A gente está fazendo live é para anunciar a palavra de Deus. A gente está gravando vídeos, está fazendo uma série de mensagens para que mulheres, para que mães sejam edificadas. E são mensagens tão profundas, tão maravilhosas. Eu tenho assistido todos os dias. Eu vejo quanto de revelação, quanto de informação, quanto do céu tem nessas mensagens. Eu falo, cara, uau, mano. E tem momentos que eu começo a entrar naquelas ministrações e como algumas delas tocam a minha alma e me preenchem. E me saciam ali um momento que eu estou vivendo. Percebe? Por quê? Porque eu tenho a sensibilidade de entender que nós não estamos promovendo pessoas, nós promovemos o reino. E alguém está sendo curado, alguém está sendo liberto, alguém está sendo tocado. Como outro dia, a minha irmã compartilhou comigo de uma live que nós fizemos, a equipe de louvor participou, e essa live foi para uma pessoa que estava necessitada de ouvir. A pessoa disse assim na mensagem, olha Tatiana, eu não gosto de assistir esses negócios de live, eu não sinto nada assistindo isso daí, mas nessa que você me mandou, Deus falou comigo. Deus respondeu à minha angústia, Deus respondeu ao meu clamor. Você percebe? Então qual que é o intuito disso tudo? É promover o reino, é ver vidas sendo edificadas, irmãos. Então mesmo que você não queira usar as suas redes sociais para a igreja, então faça algo você mesmo. Faça um vídeo, mande mensagem, coloque versículos da Bíblia, faça qualquer coisa que ajude a divulgar a palavra, porque enquanto o mundo está pregando que nós estamos em ruína, que nós estamos falindo, que nós estamos se perdendo, os filhos de Deus precisam se manifestar nesse tempo. Então os filhos de Deus precisam mostrar agora. E é aqui que eu estou falando. É nas manifestações que a gente vê quem está realmente sendo curado, quem está realmente sendo liberto, quem está realmente trabalhando em prol do reino e quem não está fazendo nada, que o coração continua o mesmo. Não mudou. O que está esperando é a vida voltar ao normal para a gente voltar à rotina do normal. Né? E nós vemos que Deus não está querendo fazer isso. Ele disse, Jeremias, foi eu, Jeremias, que dissipei esse povo. Sou eu, Jeremias, que estou colocando o meu povo num cativeiro de 70 anos para eu ter um tratado com eles. Então, irmãos, é Deus quem opera isso. Então Deus agora nos colocou num cativeiro e graças a Deus que não será de 70 anos, mas nós vamos passar um período difícil. Já estamos passando. Mas o propósito é, como Deus disse, dar-lhe-eis o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Qual que é o propósito? É Deus punir as pessoas? Não.
É Deus dar ao seu povo, à sua igreja, um mesmo coração, um mesmo caminho, um mesmo sentimento, uma mesma visão. Deus, ele continua dizendo: eu quero colocar temor e tremor no coração de vocês. Eu quero ensinar a minha lei, eu quero ter prazer. Ele diz assim: me alegrarei por causa de vocês. Irmão, se Deus está dizendo que ele vai se alegrar, é porque ele estava triste aqui. Porque ele estava triste. Então ele diz: eu me alegrarei por causa de vocês. Quando vocês estiverem sintonizados no mesmo coração, na mesma fé, na mesma visão, no mesmo propósito, falando de igreja de Jesus Cristo na terra. Mas nós, Ministério MAP, somos uma pequena porção da igreja do Senhor. Pequena, mas somos. Então a gente tem que contribuir da nossa maneira. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Para quê? Para que quando Deus derramar este avivamento sobre a terra, estejamos preparados para receber esse avivamento. E ao receber esse avivamento, a gente possa curar pessoas, libertar pessoas, salvar pessoas. Me responda com toda sinceridade, antes de entrarmos nesse isolamento, antes de nós entrarmos nessa situação que nós estamos aqui, vivenciando de cativeiro. Você estava contente com os cultos que você ia? Você estava contente com o culto que você oferecia? Alguém coloque o versículo. Acabei perdendo, obrigado. O versículo é Jeremias 32, Rô. Jeremias 32, versículo 39 diz: dar-lhe-eis um mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Mas é o capítulo 32 e 33 de Jeremias que a gente está ministrando hoje, tá? Então, assim, irmãos, eu posso responder por mim, você tem a sua opinião, né? Os nossos cultos, né? Falando como igreja, será que nós estávamos realmente queimando por Deus? Será que nós estávamos fervorosos por Deus? Uau, vai ter culto hoje. Estávamos. Será que nós estávamos? Então agora, depois de todo esse processo que nós estamos vivendo, quando nós voltarmos, quando a igreja de Jesus Cristo voltar, qual vai ser a motivação? Qual vai ser a inspiração? Qual vai ser o desejo de ir à casa de Deus? Não é só para abraçar alguém, né? Faz parte, precisamos sim amar e abraçar. Mas muito mais do que isso, é entender que somos ministros dele. Que ele nos escolheu para que a gente esteja sobre o seu altar, queimando incenso e ministrando vidas. O propósito da igreja tem que ser ministrar vidas, curar vidas, salvar vidas, alimentar vidas, renovar vidas. Hoje, possa ser que Deus esteja usando outras igrejas maiores, mais estruturadas, né? Outros ministérios que, graças a Deus, têm condições de fazer um acolhimento maior para ajudar pessoas. Mas acredite você, vai chegar o nosso dia, vai chegar a nossa hora de fazermos muitas coisas para Deus, porque o Senhor colocará grandes coisas nas nossas mãos. Mas a gente precisa estar pronto, preparado para esse dia, para esse tempo, para essa estação. Então são dias, irmãos, em que Deus está ministrando corações individuais, como eu disse aqui em outras mensagens. Deus está nos levando ao seu gabinete. Jesus está levando um por um no seu gabinete, está dizendo: senta aí, filho, senta aí, filha, vamos conversar. Deixa eu ver as tuas obras. E aí a gente vai apresentar as nossas obras. E os olhos de Jesus, que são como chama de fogo, é o tribunal. Então, quando ele olha, ele consome o que está nas nossas mãos. Ele não vai nos imputar culpa, não vai apontar, não vai jogar a gente no inferno, não. Mas ele vai se entristecer, dizendo: eu coloquei tanto nas tuas mãos, eu te dei tanto, eu investi tanto em você, para você não corresponder à minha expectativa. Então esse é o tempo, e Jeremias entendeu: é para comprar o campo, eu comprei o campo, está aqui, Senhor. Eu não entendi bem o propósito, a menos que depois Deus explicou para ele, mas Jeremias comprou, investiu, tirou dele do bolso dele, comprou o campo e falou: está aqui, ó. É para a tua obra, Senhor, é para o teu nome.
Percebe? Não foi para ele ter retorno. Jeremias, ele nem retorna novamente para Anatote. Não se sabe exatamente onde ele morreu, mas muito provavelmente deve ter morrido lá no Egito, quando foi com esse grupo cativo. Então, assim, nem retornou, nem para ver o povo retornando do cativeiro e edificando aquelas terras. Mas Deus, ele está dizendo, não se preocupem porque as ruas estão vazias. Não se preocupe porque não tem ninguém nas praças. Não se preocupe porque os comércios estão fechados. A preocupação de vocês, minha igreja, minha noiva, é com relação a buscar a minha face. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Ou seja, Deus está querendo entregar o quê? Segredos espirituais. Deus está querendo entregar ministérios neste tempo. Deus está querendo dar estratégias neste tempo para o nosso ministério. Deus está querendo esclarecer mais a nossa visão, porque a Bíblia diz que ele falava face a face com Moisés. Sabe, termos um relacionamento mais transparente, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer assim, eu desejo ter o que você tem. Eu quero ter o que você tem, eu quero possuir o que você possui. De comunhão, de intimidade com Deus. Então hoje o nosso serviço é orar uns pelos outros, interceder um pelos outros. Eu sempre coloco lá na página da igreja, se alguém estiver precisando de alguma coisa, me avisa. A gente não tem bola de cristal, então tem coisas que não dá para saber. Mas se eu tiver alguém necessitado, avisa, a gente vai correr atrás, a gente vai levantar. No mais, irmãos, a gente vai ter que passar mesmo por essa situação, mas Deus, ele diz na sua palavra, não esquenta a cabeça com isso não. Está vazio, está deserto, fique em paz, é a minha mão movendo tudo isso. Mas quanto a vocês, clamem a mim, e eu responderei a cada um de vocês, e vou anunciar coisas grandes, coisas firmes que vocês não sabem. Mas eu vou ter prazer de anunciar. E ele diz, entretanto farei vir sobre ela saúde e cura, sararei o meu povo e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade. Olha todo o propósito da calamidade, todo o propósito da confusão, todo o propósito da pandemia. Manifestar abundância de paz e de verdade. Jeremias 33:6. Eu sararei o meu povo, eu farei vir sobre ela saúde e cura. E aqui saúde e cura não é só no corpo físico, é na alma, é no espírito. Então Deus, ele tem pressa em sarar a sua igreja. Não viva de oba-oba, não vá na onda que todo mundo está indo. Não se iluda com rede social. Irmãos, eu não me iludo com isso aqui. Eu sigo um monte de gente por aí, mas eu não me iludo. E eu peço para você também, não se iluda com isso. O pastor Fábio está lá, está na live lá ministrando. Não, irmãos, se ilude com isso aqui não. Tenha o seu coração aberto para Deus. Tenha o seu coração aberto para ter comunhão com o Espírito Santo. Não olhe para a instituição, olhe para Jesus. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Abrace o Espírito Santo. Abrace a tua Bíblia. Cave. Irmãos, tem dias que eu estou lendo a Bíblia e não sai nada. Eu fico revirando. Essa semana mesmo foi uma semana difícil. Pensa numa semana, irmãos, que eu estou lá cavando. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Não é informação. Informação a gente tem. Informação a gente tem, mas é essa intimidade. Onde é que Deus está? Encontrei Ele. Não é para me favorecer. Não, deixa eu buscar alguma coisa aqui para minha necessidade. Não, é ouvir o Espírito Santo. Então, essa semana eu vou para um lado, estava indo para o outro, vou buscando tal, e eu tive muita dificuldade a semana dessa conexão. Eu falo isso para você entender que nós também passamos por isso. Não é toda hora que eu abro a Bíblia, oh, aleluia, ixi, Deus já está falando. Não. Tem dias que eu abro a Bíblia, eu fico lendo um texto, leio outro, leio de novo, vou para um lado, vou para o outro. E tenho dificuldade de entender o que Deus está querendo manifestar ali. Mas esse é o segredo, é não parar. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo captar, mas eu estou aqui.
que o Senhor quer dizer com essa palavra? Por que o Senhor me acordou com essa palavra? Por que o Senhor está latejando o meu espírito com essa palavra? Sabe? Então você vai ali buscando e uma hora o véu cai e Deus revela e você entende. Ah, tá. É para entregar para alguém. É para abençoar a vida de alguém que está necessitado. Tem pessoas que mandam mensagem para mim: pastor, pelo amor de Deus, tira uma palavra para mim. E eu falo: pode deixar. Assim que eu estiver em oração, falando com Deus, eu vou orar por você e vou pedir uma palavra. Depois eu vou, peço ao Senhor uma palavra, abro na palavra, entrego para a pessoa: o Senhor me deu essa palavra aqui para a sua vida. E as pessoas não precisam falar, é para tal coisa. Não, é um particular. Você percebe a nossa importância, todos nós, a nossa importância de você estar conectado com Deus? Irmãos, Deus sabe para quem vai pedir as coisas. Se Ele olhar para mim e eu estiver todo atravessado, Ele vai falar para alguém: ah, vai, não, o meu servo lá. Lógico que não. Então, se eu estiver todo torto na presença de Deus, irmãos, Deus vai falar: não posso contar com isso aqui hoje. Deixa eu procurar outro. Mas o desejo de Deus é contar com todos nós. Então tem dias que você vem, você não acha nada, mas não significa que Deus não está ali com você. Não significa que você não está afirmado em Deus. Pastor, você sente a presença de Deus o tempo todo? Lógico que não, irmãos. Tem dias que eu estou mais vazio que um coco sem água. Eu falo: meu Deus do céu, hoje eu estou seco, hoje eu não tenho nada. Que esquisito. É que eu estou em pecado e não sei. Acontece. Ninguém vive, irmão, flutuando o tempo todo. Pastor, você sempre calmo desse jeito? Sempre não, irmãos. Tem dia que é um inferno. Tem dia que eu estou com a cabeça que eu não consigo nem lembrar meu nome. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo sendo um pecador desgraçado, eu sei dobrar os meus joelhos e me arrepender dos meus pecados e buscar comunhão com Deus. E falar: Senhor, me ajuda de novo. Caí. Me coloca de pé. Me dá mais uma chance. Deixa eu continuar, Senhor. Me ajuda a continuar. Não estou conseguindo. Então Deus vem com a sua misericórdia, vem com a sua graça, te coloca de pé novamente, te dá mais uma chance. Manda você usar aquilo como exemplo para abençoar vidas. Manda eu tomar cuidado para não ficar apontando, para não ficar acusando, para não ficar julgando as pessoas. É lógico que a gente, eu posso falar de mim, posso falar da pastora Keila, que somos pastores da igreja. É lógico que a gente está numa condição que é muito delicada. E às vezes coisas que a gente fala não é porque a gente está julgando pessoas, condenando ou apontando. Mas quem se expõe está muito mais sujeito a tudo, né? A acertar e a errar. Então vai ter momentos que eu posso falar alguma coisa, a pastora pode falar algo, a gente pode fazer qualquer tipo de ação e ser mal interpretado, mas nem sempre significa que você está julgando, está condenando, quer ver o mal de alguém, ou está falando algo para atingir alguém, sabe? Isso é imaturidade. A gente tem que falar o que Deus está mandando. Se é um particular que eu tenho que ter com a pessoa, com o outro, eu tenho que ser homem o suficiente para chegar nessa pessoa e falar: ó, preciso ter um particular com você. Vamos sentar e vamos conversar. Ela a mesma coisa. Se ela precisa ter um particular com alguém, ela vai sentar com alguém, vai falar: a gente precisa conversar. Então a gente trata problemas, né, se são pessoais, de forma particular. Não vou usar a rede social, não vou usar isso aqui para ficar atingindo as pessoas. Mas a gente está exposto o tempo todo. E a gente queria que fosse assim? Lógico que não. É mais fácil estar sentado, irmãos, recebendo, quietinho, em silêncio, só esperando, recebendo, ser alimentado e viver a vida. Porque você não causa problema com ninguém. Então é muito delicado, você percebe? Você tem que estar bem o tempo todo, você tem que buscar estar bem o tempo todo. Toda hora chega pedido de alguma coisa, alguém falando alguma coisa, a gente tem que estar conectado com o céu para não interpretar mal uma mensagem, não julgar porque tal pessoa não fez tal coisa, sabe? É uma série de coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente está exposto, mas você pode ter certeza, irmãos, que quando a gente dobra o nosso joelho, a gente lembra de cada um de vocês. A gente chora as dores, a gente clama. Deus não acorda a gente de madrugada à toa. Você acorda, você dobra o seu joelho e você vai chorar nos pés de Jesus. É lógico que a gente tem que evoluir, melhorar muito.
como ser humano e como tudo. Mas a gente pelo menos vai se esforçando para, sabe, tentar fazer com que tudo funcione. E são dias difíceis para todos nós, para todos nós. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo isso. Não importa, irmão, que as ruas estão vazias, as casas estão desertas, as praças estão sem ninguém. Não se preocupa com isso, não. Deus falou para Jeremias, só pare para ouvir a minha voz. Quando você entender o que eu quero, vai e obedeça. Deixa o resto comigo, Jeremias. Eu sei como eu vou fazer para juntar esse povo de novo. Depois de 70 anos, irmãos, Deus juntou. Deus foi buscar um por um, que nem pesca com anzol. Foi no Egito, pegou um povo. Foi na Etiópia, pegou outro. Foi na Síria, foi em Sidom. Foi na Filisteia. Foi na Babilônia, foi na Pérsia. Foi buscar um por um e trouxe todo mundo de volta, né? Que nem a galinha junto aos seus pintinhos. Trouxe todos eles de volta. O mesmo Deus que os espalhou foi o Deus que os trouxe de volta. Então não se preocupe, não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar a justiça segundo Ele sendo o Deus justo. Amém? A gente vai sofrer as consequências como ser humano? Vamos. Talvez, né? Nem todos nós, vamos dizer assim, eu falo de igreja no sentido geral. Tem pessoas que são irmãos, que oram muito mais do que eu, que leem a Bíblia muito mais do que eu, que jejuam muito mais do que eu, que conhecem muito mais do que eu, mas está pagando o mesmo preço que eu e que você. Percebe? Então, quem pagou o preço? Jeremias, o povo rebelde? O povo rebelde pagou um preço e Jeremias, coitado, que não tinha nada a ver com aquilo, vamos dizer assim, né? Que só estava ali servindo a Deus, também pagou um preço. Então, assim, infelizmente a gente vai pagar o preço também com o mundo, com relação às coisas físicas. Mas a gente sabe que existe uma separação. Se Jesus voltar hoje, eu creio que todos nós que estamos lavados com o seu sangue, com o nosso nome escrito no livro da vida, iremos para a eternidade. Quem não estiver com a sua vida em dia, a gente sabe que vai ter outro destino. Então, o que a gente tem que ter é essa segurança. Bem, está tudo desmoronando. É dívida que a gente tem, né, que chega, é problema em família, é gente doente, é família doente. Cada hora a gente ouve uma notícia ruim, uma notícia negativa. Tantas coisas que têm acontecido, não é verdade? Mas não significa que Deus não esteja no controle. Deus, ele continua no controle. E nós estamos gemendo com o povo, com a nação. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Amém? Então clame a mim e responder-te-ei. É tempo de é tempo de irmos ter com Deus, ouvir o seu Espírito Santo e continuarmos o tratamento. Nós estamos em tratamento. Não foge do tratamento, não. Não foge. Eu falo isso com todo temor, irmãos, todo temor. Não fuja do tratamento. Deixa Deus te laçar. Se entregue mesmo, vai ter com Ele, entre em juízo com Ele. Lava a roupa suja. Fala para Deus as tuas fraquezas, sabe o que você precisa mudar, o que você precisa evoluir. Irmãos, eu tenho umas conversas com Deus que eu vou falar para vocês, viu? Eu toco em feridas profundas. Toco em feridas profundas. Porque eu quero ser curado. Entendeu? Eu não quero mostrar para vocês uma coisa que eu não sou. Não, eu quero ser livre. Quero ser curado. Quero ser ensinado por Deus. E esse é o meu convite para você também. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te curar. Sabe, não tenha pressa de nada. Tudo vai chegar no tempo certo. Eu já tive muita pressa na vida, irmãos. Muita coisa. De sair correndo e achar que era a minha obrigação salvar o mundo. Mas não é. Eu tenho que fazer o que Deus me pede. Tenho que estender a mão para quem me pede socorro. Se puder ir um pouquinho além, a gente vai. Mas é que nem um avião quando ele está caindo, né? O avião quando ele está caindo, que sofre ali a despressurização, que cai aquelas máscaras. Se você estiver no avião e se você não colocar a sua máscara primeiro, pode estar o seu filho do seu lado. Se você for tentar colocar máscara no seu filho primeiro, antes de você e morre ele. Porque vai faltar oxigênio.
Então você precisa primeiro colocar a máscara, mesmo que quem esteja do seu lado esteja se debatendo. Primeiro você cuida de você, coloca a máscara, depois você vai ajudar os outros. Essa é a orientação quando o avião está esse negócio aí. Quando ele está caindo, acontece isso. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo poder da tua palavra. Meu Deus, continua, Senhor, o tratamento conosco. Continua nos tratando, Senhor. Continua, Pai. Que o nosso coração, Senhor, ele não endureça no dia da visitação. Que a nossa boca não seja boca de maldição, de murmuração. Que o nosso coração seja sincero e verdadeiro diante do Senhor e diante das pessoas. Nos ensina, Pai, a perdoar. Nos ensina a amar. Nos ensina a olhar com olhos não de juízo, mas olhos de misericórdia. Estender a mão e acolher, Senhor, aqueles que estão precisando. A minha preocupação não é com as portas do templo fechadas, porque a obra não é minha, Senhor, a obra é tua. A obra é tua, Pai, não é minha. Se o Senhor quiser fechar aquelas portas de vez, o Senhor vai fechar. Estou ali apenas como cooperador da tua obra. Mas se o Senhor quiser que aquelas portas e outras portas continuem abertas, tua é a honra, tua é a glória, teu é o domínio, teu é o poder e a fortaleza. É o Senhor quem ordena a bênção do céu. É o Senhor quem determina todas as coisas, Pai. Então nós apenas confiamos em tuas mãos a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo, Senhor, que o teu Espírito Santo tem ministrado no nosso coração. Quero louvar ao Senhor pela vida do Henrique, que recebeu a cura, pela vida do pai da Nathalie, Senhor, o Senhor Sérgio, que recebeu a cura do Senhor e já está em casa. Pai de amor, socorre a todos os enlutados. Consola cada coração, Senhor, daqueles que perderam as suas famílias, daqueles que perderam, Senhor, que foram vítimas da Covid-19. Consola as famílias, restaura novamente, entra com conforto. Sobre o nosso ministério, Senhor, eu peço que o Senhor visite a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, aqueles que estão enfrentando este problema contra este vírus. Visita, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos e cada uma das tuas filhas, da presbítera Sheila, da pastora Keila, Senhor, de toda a sua família, a vida do Yarley, Senhor, a vida do Jonas, da Neia, do Timóteo. Pai de amor, cada um, Senhor, que está com sintomas de qualquer enfermidade, que o Senhor visite com saúde, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos pelo seu Manuel, pelo pai do Belo, Senhor, que se encontra hospitalizado numa situação crítica. Pai, nós não temos condição de socorrer o teu filho, humanamente falando. Mas da mesma maneira, Pai, que o Senhor alcançou o coração do Henrique, da mesma maneira que o Senhor curou a vida do pai da Nathalie, nós também rogamos e pedimos ao Senhor pela vida do seu Manuel. Dá saúde ao teu filho, Senhor, segundo a tua grande benevolência, segundo o teu amor, segundo o teu cuidado. Consola o coração do Belo, Senhor, da Luzia, da Rosângela, Senhor, de toda a família do Belo. Alcança, Senhor, o coração de cada um, traz conforto, traz consolo. Tenha misericórdia, Pai de amor, porque o Senhor é misericordioso. Nós colocamos Ele nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sobre cada um daqueles que estão nos leitos de UTI, Senhor. Aqui em Guarulhos, são 800 confirmados com a Covid-19. Nós intercedemos, Pai, e pedimos ao Senhor que haja cura, que o Senhor venha estancar e repreender o espírito da morte,
e venha ministrar cura sobre os hospitais. Abençoa cada profissional da saúde que tem saído da sua casa para estar na linha de frente contra esta pandemia, Senhor. Cada médico, enfermeiro, profissional da saúde, meu Deus, dá saúde, dá proteção, dá livramento. Guarda a casa dos teus filhos. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nação brasileira, Pai. Tenha misericórdia da nação brasileira. Nos ajuda, Senhor, ouve o nosso gemido. Enxerga os nossos sofrimentos, Pai. Senhor, nos ajuda. Nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Manifesta a cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, igreja? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Domingo, 19 horas, culto especial do Dia das Mães, mas o nosso culto será online, tá bom? Sei lá, irmãos, hoje eu tô bem para baixo, sabe? Bem para baixo. É difícil a gente ver tanta gente sofrendo e às vezes a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode fazer nada. Nada no sentido físico, né? Só orar mesmo. E não tem como, né? A gente sente, né? A gente sente a dor das famílias, pessoas passando fome, pessoas... é cada coisa que... E a gente pede a Deus misericórdia e pede a Deus que nos socorra. Que socorra o seu povo, que socorra a nossa nação. A ceia. Então, Mário, a gente pode até fazer. É que assim, a minha preocupação da Santa Ceia é com relação à necessidade de cada pessoa, de cada família, né? Eu posso comprar um pão, eu posso comprar um suco de uva. Eu não sei se todo mundo tem condição de fazer isso, né? Mas a gente pode deixar aqui esse desafio, né? Esse pedido. E se todo mundo tiver na mesma pegada, a gente responde lá no grupo da igreja, tá bom? Se todo mundo concordar, cada um você compra uma bisnaguinha e um suco de uva e a gente faz a ceia domingo pela internet, tá bom? Mas a minha preocupação é só essa, talvez alguém não ter condição e se sentir constrangido, né? Na hora ali, não ter. Mas se todo mundo concordar, a gente faz, tá bom? Obrigado, presbítera Sheila, Aldo, Deus te abençoe. Pastor Donda, beijo no coração. Deus te abençoe, guerreiro, obrigado pela força. Shirley, Deus te abençoe. Mari, pastora Keila, força pastora, guerreira. Deus te abençoe, tá todo mundo aqui, fechou, amém. Aninha, William, o Yarley, Júnior, amém, glória a Deus. Beijo no coração. Paulo Henrique, Deus te abençoe. Rosângela. Eu fico com medo às vezes de falar o nome, porque às vezes eu posso, né, alguém tá aqui e eu não ver. Amém, Deus abençoe. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Que tá aqui comigo, acompanhando. Kelinha, Thaís Alves, ID. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Amém. Acho que eu falei todo mundo. Gil, Deus te abençoe, Gil. Beijo no coração. Amém. Acho que eu falei todo mundo, né, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um beijo no coração. Então, domingo, 19 horas, a gente se vê aqui online, tá bom? Fica na paz do Senhor. Tenha um excelente final de semana.